Olá, irmãos e irmãs! Estamos hoje começando a nossa jornada rumo ao céu. Seguindo o roteiro de São João Clímaco, vamos firmar o nosso pé no primeiro degrau da nossa série Escada do Paraíso. Preparados para a jornada? Então, com os pés no primeiro degrau, vamos subir o degrau da renúncia. É um degrau que já de cara exige de nós muita coragem. Mas vamos ver o que nosso Senhor fala para nós na palavra? Em seguida, Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, recobrá-la-á. Que servirá um homem ganhar o mundo inteiro se venha prejudicar a sua vida? Ou que dará um homem em troca de sua vida? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Já é de fato uma exigência de bastante coragem, porque toda nova jornada começa justamente pelo fim da jornada anterior. Nós estamos agora numa jornada de busca de santidade. Colocamos os pés numa escada que é íngreme, mas que certamente nos levará para o céu. Mas a jornada anterior precisa acabar. E a jornada anterior é justamente a jornada das nossas escolhas pessoais. Todos nós temos projetos pessoais, sonhos, desejos, anseios. E às vezes as vontades, por menores que sejam, elas podem atrapalhar os planos de Deus na nossa vida. Por isso que nesse primeiro degrau, nós somos convidados a renunciar à nossa própria vida. Olha o que o Senhor nos fala. Renuncie a si mesmo. Ou seja, renunciar a esses desejos, a esses planos, a esses sonhos, e que não necessariamente são maus. Talvez o plano que a gente faz para a nossa carreira, para a nossa vida, não seja compatível com o plano de Deus. Então eu vou contar para vocês a história de Abraão. Abraão já era um senhor, não tinha filhos, vivia com sua esposa Sara. Vivia numa terra com a sua esposa, com os seus servos. Em determinado momento da sua vida, ele já idoso, recebeu então um convite de Deus, uma proposta. Larga a tua terra, vem com a tua família, com a tua esposa e com os seus servos para a terra prometida. Olha, é difícil deixar tudo para trás. É difícil que a gente deixe para trás tudo que a gente já construiu ao longo de uma vida inteira. Imagina Abraão, numa época remota, tantos milhares de anos atrás, em que ele certamente já tinha construído toda a sua vida naquele outro lugar. E de repente ele é chamado por Deus para ir uma jornada para a terra prometida. Mas a terra que o Senhor prometia era uma terra especial. A palavra nos diz que ela jorrava leite e mel, uma terra fértil, uma terra melhor. Então nós também somos chamados a isso, a buscar essa terra melhor, que é aonde? O céu. Mas para que a gente já comece a experimentar o céu aqui na terra, é preciso que a gente já comece a viver a vontade de Deus entre nós. Como é que a gente reza no Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. Então, fazendo a vontade de Deus, vivendo a vontade de Deus, a gente já começa a experimentar a vida do céu. E é esse o desafio que inicia a nossa jornada, que inicia a nossa subida. E não é fácil, é preciso um homem corajoso, uma mulher corajosa, que esteja disposta a largar para trás aquilo que não era compatível com a vontade de Deus. Sim, muitas vezes é bom, muitas vezes nem pecado é, mas não é a vontade de Deus. E se não é a vontade de Deus, meus amigos, não é bom. São João Clímaco fala no seu livro um trecho muito interessante. Se a gente quer experimentar o fogo imaterial, o fogo da vida eterna, então a gente precisa jogar no fogo material tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que não faz parte dos planos de Deus. E esse fogo justamente é a mortificação.
mortificar-se, renunciar a si mesmo. É o que a gente vive no batismo. No batismo, nós morremos nas águas batismais e saímos dela ressuscitados com Cristo, livres do pecado. É esse o convite. Nós que já somos batizados, mergulhamos na água batismal, morremos para a vida velha e saímos de lá para uma vida nova. É essa mortificação que somos chamados a viver de novo. Deixar para trás a vida velha, o homem velho, a mulher velha, que está preso a diversas coisas que às vezes são tão pequenas, tão mesquinhas, mas que não são compatíveis ao plano de Deus. Um exemplo mais bobo e pífio que possa existir são os programas dominicais, que impedem a gente de ir para a missa. Festas de família, praia, shopping, restaurante, balada no sábado, na madrugada de sábado. Como é que fica o domingo? É vontade de Deus que a gente cumpra o preceito dominical. Tá vendo? Às vezes são coisas minúsculas, pequenas renúncias que a gente precisa fazer. Como eu disse no vídeo da nossa introdução, a fala do livro é dirigida à vida monástica, mas não se afasta de nós. Porque o que ele escreveu aqui para uma vida grande, para uma escolha grande, radical da vida monástica, se aplica a nós através da vida batismal. Então, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, nas pequenas escolhas, a gente renuncia à nossa vontade para viver a vontade de Deus. E começando nas pequenas, a gente vai para as grandes. Ora, Deus quer que a gente renuncie ao pecado. Deus quer que a gente renuncie ao demônio, autor e princípio do pecado, como é a fórmula batismal, a fórmula que a gente faz a renúncia no batismo. Então, todas essas renúncias são grandiosas. Muitas vezes, a carreira que a gente escolhe para viver não é compatível com a vontade de Deus. Não que o trabalho seja um pecado, mas que nos leve a pecar. Muitas vezes, a pessoa com que a gente está se relacionando hoje não é a pessoa com que Deus separou para nós. Não é aquela que Deus nos trouxe, como na figura de Gênesis, né? Deus traz a mulher até Adão. Não é aquela que Deus trouxe para nós, ou aquele que Deus trouxe para nós. Então são desde das primeiras escolhas, das pequenas escolhas, até as escolhas mais elementares. Qual é a vontade que deve ser feita em primeiro lugar? A vontade de Deus, não é a minha. Então, antes de qualquer decisão, ao firmarmos o pé nesse primeiro degrau, diante de qualquer decisão, Senhor, seja feita a vossa vontade. Senhor, qual é a sua vontade? Vocês conseguem me entender? É importante isso. Estabelecer um diálogo com Deus. Porque a gente não sabe a vontade de Deus para a nossa vida só porque a gente vai à missa no domingo, ou só porque a gente ouve uma palestra interessante, ou só porque a gente ouviu uma música legal, muito bonita. Mas é preciso estabelecer um diálogo com Deus. Esse diálogo não é claro como duas pessoas conversando no ônibus ou por telefone. Deus não manda o WhatsApp. Esse diálogo depende de silêncio, depende de oração, depende de dedicação. E tudo isso importa nesse primeiro degrau que a gente vai subir hoje, que a gente está subindo hoje. A gente pode falar muita coisa sobre renúncia, mas eu quero me ater a esse ponto. Renunciar às próprias vontades, aos próprios desejos, aos próprios anseios, por menores que sejam, se eles não corresponderem com a vontade de Deus. Se eles não são compatíveis com a vontade de Deus para a minha vida. Se não são, preciso renunciar. Porque se eu quero subir essa escada, e como eu disse, é uma escada com 30 degraus, cada degrau desse corresponde a uma luta árdua, dura, difícil. E se eu não estou disposto a renunciar às minhas próprias vontades, aos meus próprios prazeres, se eu não começar aqui de baixo renunciando aquilo que não é de Deus, não vem de Deus, ou que não faça parte da vontade, do plano de Deus para a nossa vida, eu não vou conseguir dar os passos seguintes. Então, para finalizar o nosso vídeo de hoje, um recado de São João Clímaco ao final desse primeiro episódio, quando firmamos o pé nesse primeiro degrau. Ele nos diz: quem é, pois, fiel e sábio? Aquele que manteve inabalável o fervor
e até o fim de sua vida, veja bem, até o fim de sua vida, não cessou, dia após dia, de acrescentar mais fogo ao fogo, mais fervor ao fervor, mais zelo ao zelo, mais amor ao amor. Eis o primeiro degrau. Quem o pisar, não volte atrás.